é, eu iniciei o curso em 2011, né? 2011, o curso de letras. Confesso que foram muitas as dificuldades, mas eu vou sintetizar aqui a minha fala para vocês em 3 assuntos, né? A professora, quando ela fez o convite, ela sugeriu pelo menos 3 tópicos, né? O primeiro assunto, falar da minha experiência no curso, né? Enquanto acadêmico. O segundo tópico, falar sobre quando foi que pensei em escrever o livro, né? E em terceiro lugar, sobre a publicação, como é publicar um livro depois que você escreve. Então a minha experiência aqui no curso, né, foi muito gratificante, mas no primeiro momento, nessa mesma sala de aula aqui, em 2011, no primeiro contato aqui, na primeira semana de aula, eu levei pelo menos 3 choques de realidade. Primeiro choque, na primeira semana de aula, qual que foi, será? Foi saber que tinha 200 horas extracurricular para você cumprir. Não é verdade? Isso com certeza chegou a vocês também, né? Então esse foi o primeiro choque que eu pensei, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer para me terminar, para me concluir essas 200 horas, só 4 aninhos, e enfim. Já deu um boom na cabeça, né? Já fiquei preocupado. O segundo choque de realidade que todo universitário tem foi saber que deveria redigir um TCC. E no último ano. Também fiquei preocupado, né? Mas tudo bem. Vamos lá, né? Tá todo mundo junto aí no mesmo barco, vamos embora, simbora. E aí o terceiro choque de realidade que eu também levei foi saber que tínhamos estágio no 3º e 4º ano. Pensei, meu Deus, agora sim, estamos lascados. Mas como todo mundo estava no mesmo barco, pensei, não, esse negócio aqui não é tão ruim como a gente pensa, mas vamos em frente. E daí foi assim, um dia passando e assim, até que quando chega no 3º ano, você percebe que o teu bojo, né, de conhecimento, de leituras, de pesquisa, de avanços, começa a expandir e cai a ficha de que tudo aquilo que aquela falsa impressão que você teve na primeira semana de aula, não era tão ruim assim, né? Tá, e daí o que o curso contribuiu para mim? Primeiro, o que o curso contribuiu para mim? O ponto positivo foi que eu ampliei as minhas leituras, né? Quando você chega aqui, é difícil as pessoas que conseguem ler muitos livros, né? De modalidades diferentes, gêneros diferentes, né? Gêneros textuais diferentes. Porque todo mundo lá no ensino médio tem horror à literatura, não é verdade? Você acha que... alguns que não são leitores muito assíduos, né? Então aí com o estímulo dos professores aqui, eu percebi que realmente você tem que beber nessas fontes, porque esses caras estão na prateleira de cima, né? É exemplo do que vocês vão ler com certeza, Machado de Assis e alguns outros fenômenos da literatura brasileira, né? E isso foi me abrindo a minha visão, né? Foi ampliando. O segundo ponto positivo foi que eu percebi que aquela ideia que a gente tinha lá no ensino fundamental, no ensino médio, de que a gente sai de lá pensando que sabe alguma coisa, você cai aqui e você vê que você não sabe nada. Entendeu? Aí que você começa a ver que realmente aqui então te abre um mundo de possibilidades. A universidade é muito legal. Em terceiro lugar, eu passei a valorizar ainda mais a educação, porque de fato você tem que, utilizando aqui o bordão lá do Raul Ju, né, tem que tirar o chapéu para esses profissionais aí, porque de fato eles dão, entre aspas, o sangue, digamos assim, né, para poder trazer um conteúdo bom para que saiam de fato alunos formados, né, aqui com uma experiência grande e um profissional assim, digamos assim, com uma grande expectativa, né. Tá, essa é a primeira parte, né, sobre a minha experiência aqui enquanto acadêmico. Agora, a segunda parte tem a ver com quando eu pensei em escrever. Antes de participar, de fazer o vestibular, eu já pesquisando percebi, eu preciso adquirir um hábito de leitura, né? Vou ter que gostar um pouco de ler, porque eu pensei fazer curso de letras, para você não ler, por favor, né? E outra coisa que eu percebi que eu utilizava bastante escrever, né? Então a escrita é fundamental, a escrita e a leitura é o carro-chefe aqui do curso, não é verdade? Então eu já me adiantei 6 meses só
treinando redação, para encarar o vestibular, né? Então isso aqui já me despertou um gosto por escrever e por ler. Leitura e escrita já comecei a executar. Tá? E aí já começou a surgir algumas ideias, mas aquelas ideias muito assim, nada a ver, né? Até que você cai aqui no primeiro ano de letras, você percebe, meu Deus, aquela ideia é muito fraquinha. Mas mesmo assim eu continuava o hábito de escrita e leitura. Legal. Já primeiro ano, final do primeiro ano, eu pensei, eu tenho que escrever alguma coisa, depois que eu saí desse curso. Toda vez que iniciava o ano e encerrava o ano, eu tenho que escrever alguma coisa. Aí comecei a perguntar para o pessoal, quantas páginas é o TCC? 18 páginas, né, no máximo. 12 a 18. De 12 a 18, eu digo, meu Deus, é muito... O que eu vou fazer? Tá, mas a ideia começou a voltar, né? Aí, leitura, pesquisa, e observando os professores aí, todo mundo, né? Pensei, digo, vai ter que vir alguma coisa pra gente poder escrever. Então, isso que foi... Tá. No terceiro ano já tinha umas 30 páginas, assim, né, desse livro. Mas muito vaga, assim, não organizado em formato de livro. E precisava muito dar uma recortada, né? Mas a ideia já estava certa na cabeça, publicar. Aí, tá, estava lá, aí em 2016, concentrado total no TCC. Ou você se concentra no TCC, ou você não faz, a pessoa sabe, né? Porque, na verdade, junta tudo no último ano, né? O quarto ano de estágio, né? E daí o TCC, enfim, se você não se concentrar, você não faz nada, na verdade. Então, a vida do acadêmico é essa. Se você se concentrar, você consegue tirar de letra. Agora, se você não se concentrar, né? Você tem que criar tempo, né? Tirar tempo de onde você não tem. E o meu expediente de serviço era à noite. Então eu aproveitava os horários vagos lá no meu serviço, né, e os finais de semana, para poder pesquisar, para poder ler, para poder escrever. Até a professora aí pode depois dizer que a gente avançou bastante, porque a professora tinha outros orientadores, outros orientandos, né? E, então a gente não deu muito serviço para a professora, mas a professora, enfim, porque com certeza a professora depois vai explicar para vocês que quando os alunos eles não colaboram, né? Daí eu acho que eu pensei, eu não quero ser um peso não para a professora, para chegar nos últimos dias da hora de apresentar, você não ter nenhum conteúdo, nada escrito e deixar para a última hora. Então, aí eu decidi avançar. Beleza. Aí eu peguei e abandonei aquelas 30 e poucas páginas que tinha lá, né, dessa ideia, e me concentrei no TCC. Tá, vamos lá. Deixei lá. Aí 2016 encerrou, apresentamos aí. Beleza, digo agora 2017 vamos pensar, né? Aí eu tirei todo aquele arquivo morto lá, aquelas 30 e poucas páginas, e comecei a dar normalmente uma relida, uma pesquisada, uma reduzida, tirar os exageros e diminuir, ver se tem um assunto legal, né? Uma coisa que tenha a ver, porque ninguém vai querer ler um livro só para perder o tempo, né? Então aí primeiro vamos organizar o texto em formato de livro, né? Depois, em terceiro lugar, a questão da publicação. Que com certeza na mente de vocês, alguns pensam, meu Deus, mas é impossível eu publicar o texto. Depois que você tem o teu texto escrito, 80, 90, enfim, a quantidade de páginas que você acha que você deve escrever, né? E se você acha, no teu ponto de vista, que o texto é um texto interessante, se você acha que as pessoas vão ler o teu texto, né? É um texto legal, aí você vai com certeza querer publicar. A parte de publicação. Vontade. A parte da publicação, pessoal, que normalmente quando você sai daqui você pensa que é a parte mais difícil, né? Primeira coisa que eu fiz, depois que o texto estava lá em formato de livro, é você procurar uma editora que você considera uma editora que tenha crédito, né? Porque existem editoras e editoras. E aí você vai pesquisar. Você acha uma editora lá que você acha que você pode publicar teu livro, né? Você manda teu livro, manda teu texto lá. Primeiro, mandar o texto. Aliás, em primeiro lugar, pesquisar, procurar uma editora. Segundo lugar, mandar o texto. Terceiro lugar, ficar aguardando se eles vão realmente apostar no teu texto. Porque normalmente as editoras que estão mais atuantes aí no mercado, né, elas vão com certeza apostar.
E essa editora que eu escolhi, por quê? Porque eles dão bastante chance pro autor nacional, né? Tanto é que o lema deles é valorizando o autor nacional. Você manda um texto, espera se esse texto for aprovado, depois aí eles te mandam um orçamento, ou se esse texto não foi muito bem aprovado, você precisa fazer uma certa correção, né? Ou mesmo que esse texto tenha sido aprovado, você precisa depois passar pelo processo de correção, isto é, errinhos ortográficos, coisinhas, os mínimos detalhes, né? Ou se tem algum exagero, e depois eles te encaminham o orçamento, né? Daí depois do orçamento, já está quase caminhando, é só esperar contrato e publicar e depois ver se você consegue viver de livro, né? Mas para mim é um sonho realizado, sabe? O lançamento será, porque eu resido em Candói, Paraná, né? Então o primeiro lançamento vai ser ali em Candói. Vai ser dia 6 de julho, uma sexta-feira. Quem mora ali por perto de Candói, vai ser dia 6, das 2 da tarde até as 5. Vamos lá, preparar um lugar legal. E eu já até, inclusive, já coloquei no Facebook, o pessoal que vai estar acompanhando lá, vai estar acompanhando quando vai ser, né? Como vai ser. E aí, lá no momento, a gente vai estar também gravando alguma coisa para mostrar para o pessoal como que foi a questão do lançamento, né? Beleza, pessoal? Então, agora eu pedi para a professora encerrar esse vídeo. Aí, quem tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso, porque é interessante, porque vocês estão fazendo letras, né? Todo mundo que faz letras, com certeza, ou tem um sonho de dar aula, ou depois publicar, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Como eu não consegui ainda dar aula, né? Digo, então vamos para um outro sonho, né? Publicar um livro e assim sucessivamente. Essa seria a minha fala.